Em 1692, no coração da colônia portuguesa, uma mulher franco-brasileira foi acusada de bruxaria e condenada à fogueira. Seu nome era Mima Renard. Viúva, bela e independente, ela desafiou os padrões de uma sociedade dominada pelo medo e pela fé. Neste vídeo você vai conhecer a história real de uma das primeiras vítimas da caça às bruxas no Brasil. Um relato sombrio, histórico e profundamente humano. Mima Renard, a bruxa de São Paulo, 1692. Parte 1. A chegada ao Novo Mundo. No final do século XVII, o Brasil colonial era um território de contrastes brutais. A floresta densa e os rios caudalosos escondiam vilarejos isolados, onde a fé católica se misturava com o medo do desconhecido. Era um tempo em que a superstição moldava o cotidiano, e qualquer mulher que ousasse ser diferente podia ser marcada como bruxa. Foi nesse cenário que surgiu o nome de Mima Renard, uma mulher que atravessou o oceano fugindo da fome e da guerra na Europa, apenas para encontrar a fogueira da intolerância no coração da colônia portuguesa. Mima nasceu na França, em uma vila próxima a Bordeaux, por volta de 1665. Era filha de um comerciante de vinhos e de uma parteira conhecida por usar ervas e rezas em seus atendimentos. Desde cedo, Mima aprendeu a manipular plantas, a preparar infusões e a observar os ciclos da natureza. Essas habilidades, comuns entre mulheres do campo, seriam mais tarde usadas contra ela. Aos 20 anos, casou-se com René Renard, um soldado francês que havia servido na marinha mercante. O casal decidiu emigrar para o Brasil em busca de uma vida melhor. Embarcaram em um navio rumo à colônia portuguesa em 1686, desembarcando meses depois na vila de São Paulo de Piratininga, uma pequena povoação cercada por mata fechada e dominada por jesuítas, senhores de engenho e soldados da coroa. René conseguiu trabalho como carpinteiro, enquanto Mima se dedicava à horta, à costura e à preparação de remédios naturais. Sua beleza chamava a atenção. Cabelos escuros, pele clara e olhos penetrantes. Mas era sua postura altiva e seu sotaque estrangeiro que mais despertavam curiosidade e desconfiança. A vila era pequena e os boatos corriam rápido. Mima não frequentava a igreja com regularidade. Preferia caminhar sozinha pela mata e mantinha um pequeno altar com velas e ervas em casa. Para os padrões da época, isso bastava para levantar suspeitas. Em 1690, René adoeceu subitamente e morreu em poucos dias. Mima ficou viúva aos 25 anos, sem filhos e sem proteção masculina. A partir daí, os rumores se intensificaram. Diziam que ela havia envenenado o marido. Outros afirmavam que ela seduzia homens casados com feitiços. Alguns juravam tê-la visto conversando com cobras na mata. A morte de René marcou o início da queda de Mima. Sem marido, sem parentes e com fama de feiticeira, ela se tornou alvo fácil para uma sociedade que via o feminino com medo e repressão. As mulheres que a procuravam em segredo para curas e conselhos começaram a evitá-la em público. Os homens, antes fascinados, passaram a vê-la como ameaça. Em 1691, uma criança morreu após uma febre repentina. A mãe, desesperada, acusou Mima de ter lançado um olho ruim sobre o menino. Foi o estopim. A Câmara da Vila, pressionada por padres e moradores, decidiu abrir uma investigação formal. Mima foi chamada a depor. Sem direito à defesa adequada, sem advogado e sem testemunhas a seu favor, Mima foi interrogada por dias. Perguntaram sobre suas ervas, seus rituais, seus hábitos noturnos. Vasculharam sua casa e encontraram frascos, raízes secas e um caderno com anotações em francês. Para os inquisidores, aquilo era prova suficiente de bruxaria. A acusação formal foi registrada: feitiçaria, heresia e pacto com o demônio.
Mima foi presa em uma cela úmida, onde permaneceu por semanas. Durante esse tempo, foi submetida a jejuns forçados, isolamento e humilhações. A vila, dividida entre o medo e a curiosidade, aguardava o desfecho. Em 1692, após um julgamento sumário, Mima Renard foi condenada à morte na fogueira. A sentença foi lida em praça pública, diante de uma multidão silenciosa. No dia da execução, amarraram-na a um poste de madeira, empilharam lenha aos seus pés e acenderam o fogo. Não houve gritos, apenas o estalar das chamas e o cheiro de carne queimada. A história de Mima Renard foi registrada em poucos documentos oficiais, mas sobreviveu na memória oral da cidade. Durante décadas, mulheres que ousavam desafiar as normas eram chamadas de mimas. Seu nome virou sinônimo de perigo e liberdade. Mas quem foi, de fato, Mima Renard? Uma bruxa? Uma curandeira? Uma vítima? Nos próximos capítulos, mergulharemos mais fundo em sua trajetória, nos bastidores do julgamento, nas tensões sociais da época e na construção do mito que atravessou séculos. Parte 2. A viúva e o medo coletivo. Após a morte de René Renard, Mima tornou-se uma figura solitária e inquietante na vila de São Paulo de Piratininga. A ausência de filhos, parentes ou padrinhos religiosos a deixava vulnerável em uma sociedade que valorizava o pertencimento e a submissão. A viúva estrangeira, com seus hábitos incomuns e sua beleza marcante, passou a ser vista como uma ameaça silenciosa. A vila, ainda em formação, era composta por poucas centenas de habitantes. A maioria vivia da agricultura, da criação de gado e da exploração de mão de obra indígena e africana. A presença dos jesuítas era forte e a fé católica moldava não apenas os costumes, mas também o controle social. Qualquer desvio era rapidamente corrigido ou punido. Mima continuava a cultivar ervas, preparar infusões e atender discretamente mulheres que sofriam de dores, febres ou angústias. Seus conhecimentos, herdados da mãe parteira, eram eficazes, mas a eficácia naquele tempo era suspeita. Curar sem bênção, sem padre, sem sacramento, era visto como pacto com forças obscuras. O medo coletivo começou a se formar como uma névoa. Pequenos eventos cotidianos passaram a ser atribuídos à influência de Mima. Uma colheita que falhou, uma criança que chorava sem parar, um animal que adoecia. Tudo era sinal de que algo estava errado, e esse algo tinha nome e rosto. As mulheres que antes a procuravam passaram a evitá-la. Algumas por medo de represálias religiosas, outras por influência dos maridos. Os homens, por sua vez, começaram a vê-la como uma figura sedutora e perigosa. A viúva que não se recolhia, que andava sozinha, que olhava nos olhos, era uma afronta à ordem estabelecida. A ausência de submissão era interpretada como rebeldia. E a rebeldia feminina, naquele contexto, era associada à bruxaria. Em 1691, uma série de eventos acelerou a queda de Mima. Um incêndio destruiu parte de um engenho próximo. Um menino morreu após uma febre súbita. Um padre adoeceu misteriosamente. Em todos os casos, alguém mencionava o nome da viúva. Não havia provas, apenas insinuações. Mas as insinuações, repetidas com fervor, tornavam-se verdades. A Câmara Municipal, pressionada por moradores e religiosos, decidiu abrir uma investigação informal. Um grupo de homens foi até a casa de Mima, sob o pretexto de buscar respostas. Vasculharam seus pertences, reviraram seus frascos, rasgaram seus cadernos. Encontraram símbolos desconhecidos, escritos em francês, desenhos de plantas e anotações sobre fases da lua. Para os inquisidores, aquilo era suficiente. A linguagem estrangeira, os símbolos naturais, os ciclos lunares, tudo indicava práticas ocultas. Mima foi levada à força para a sede da Câmara, onde foi interrogada por dias. Sem tradutor, sem defensor, sem testemunhas a seu favor,
Ela enfrentou um tribunal formado por homens que já haviam decidido seu destino. As perguntas eram carregadas de acusações. Queriam saber sobre pactos, sobre rituais, sobre demônios. Queriam que ela confessasse, mas Mima não confessou. Manteve-se firme, mesmo diante da ameaça de tortura. Sua resistência foi interpretada como arrogância, e a arrogância, naquele contexto, era mais uma prova de culpa. A vila, agora tomada pelo medo e pela expectativa, aguardava o desfecho. Crianças eram proibidas de se aproximar da casa onde ela vivia. Mulheres rezavam em voz alta ao passar por ali. Homens evitavam cruzar seu caminho. Mima havia se tornado um símbolo, não de maldade, mas de tudo aquilo que a sociedade não compreendia. A investigação informal foi transformada em processo oficial. A acusação era clara: feitiçaria, heresia e pacto com o demônio. A pena, segundo os códigos da época, seria a morte na fogueira. A partir desse momento, Mima deixou de ser apenas uma mulher. Tornou-se um espelho dos medos coletivos, uma projeção das angústias sociais, uma vítima da ignorância institucionalizada. Sua história, embora trágica, revela muito sobre o funcionamento da justiça colonial, sobre o papel da mulher na sociedade e sobre os mecanismos de controle que usavam a fé como instrumento de repressão. Nos próximos capítulos, mergulharemos nos bastidores do julgamento, nas estratégias da Inquisição e na construção simbólica da figura da bruxa no Brasil colonial. Parte 3. O julgamento e a Inquisição. O julgamento de Mima Renard foi conduzido sob os moldes da justiça colonial portuguesa, fortemente influenciada pela Igreja Católica e pelos procedimentos da Inquisição. Embora o Brasil não tenha sediado tribunais inquisitoriais formais como os de Lisboa ou Évora, os mecanismos de repressão religiosa estavam presentes nas câmaras municipais, nas ordens religiosas e nas práticas judiciais locais. A acusação contra Mima era composta por 3 elementos centrais: feitiçaria, heresia e pacto com o demônio. Esses termos, embora vagos, eram suficientes para justificar a prisão, o interrogatório e a condenação de qualquer pessoa que desafiasse os padrões morais e religiosos da época. O processo começou com a coleta de provas. Os homens da Câmara vasculharam a casa de Mima e encontraram objetos considerados suspeitos. Frascos com líquidos escuros, raízes secas, desenhos de plantas, velas artesanais e um caderno com anotações em francês. Para os inquisidores, esses itens eram indícios de práticas ocultas. Além dos objetos, foram ouvidas testemunhas, todas contra Mima. Mulheres que antes a procuravam em segredo, agora negavam qualquer relação. Homens que a admiravam passaram a acusá-la de sedução e encantamento. O medo coletivo havia transformado a percepção pública. Mima não era mais uma viúva estrangeira, mas uma ameaça espiritual. O julgamento foi realizado na sede da Câmara, com a presença de autoridades locais, padres e alguns moradores. Mima foi interrogada por dias, sem tradutor, sem defensor e sem direito a contestar as acusações. As perguntas giravam em torno de suas práticas, seus conhecimentos, seus hábitos noturnos e sua relação com a natureza. Os inquisidores queriam uma confissão. Queriam que Mima admitisse ter feito pactos, lançado maldições, invocado espíritos. Mas ela permaneceu em silêncio ou respondia com firmeza. Sua resistência foi interpretada como arrogância, e a arrogância feminina, naquele contexto, era mais uma prova de culpa. Durante o julgamento foram apresentados relatos de doenças inexplicáveis, mortes súbitas e fenômenos estranhos. Um padre afirmou que sentiu presença demoníaca ao passar pela casa de Mima. Uma mulher disse que viu vultos em sua janela. Um homem jurou que seu gado morreu após recusar ajuda da viúva.
Esses testemunhos, embora sem base concreta, foram considerados válidos. A justiça colonial não exigia provas materiais. Bastava o medo, a suspeita e a pressão social. O julgamento tornou-se um espetáculo de reafirmação moral, onde a punição de Mima servia para reforçar os limites do aceitável. Ao final do processo, a sentença foi lida em praça pública. Condenação à morte na fogueira por práticas de feitiçaria e heresia. A decisão foi recebida com silêncio e tensão. Alguns moradores sentiram alívio, outros desconforto. Mas ninguém ousou contestar. Mima foi levada de volta à cela, onde permaneceu por mais alguns dias. Durante esse tempo, não recebeu visitas, não teve acesso a alimentos adequados e foi mantida em isolamento. A Câmara organizava os preparativos para a execução, enquanto os padres realizavam rituais de purificação na vila. O julgamento de Mima Renard revela muito sobre os mecanismos de controle social no Brasil colonial. A justiça não era um instrumento de equilíbrio, mas de repressão. A fé não era um caminho de acolhimento, mas de exclusão. E a mulher que ousava ser livre, inteligente e autônoma era vista como ameaça. Parte 4. A execução e o silêncio. A execução de Mima Renard foi marcada por uma atmosfera de tensão e silêncio. A vila de São Paulo de Piratininga, ainda pequena e cercada por mata fechada, parou para assistir ao desfecho de um processo que havia se transformado em espetáculo público. A mulher estrangeira, viúva, curandeira e acusada de bruxaria, seria queimada viva, não apenas como punição, mas como exemplo. O local escolhido foi o largo em frente à igreja matriz, onde se realizavam as cerimônias religiosas e os anúncios oficiais. A estrutura da fogueira foi montada com madeira seca, trazida dos arredores, empilhada em forma de cruz. No centro, um poste alto serviria de suporte para o corpo de Mima. O cheiro de fumaça já pairava no ar antes mesmo do início. Na manhã da execução, os sinos da igreja tocaram de forma lenta e grave. Os moradores foram convocados a assistir. Padres, soldados, autoridades locais e curiosos se reuniram em silêncio. Não havia festa nem gritos, apenas expectativa e medo. A presença de crianças foi proibida, mas muitas se esconderam entre os adultos para ver o que aconteceria. Mima foi trazida por 2 guardas. Estava vestida com uma túnica simples, os cabelos soltos e o rosto marcado pelo cansaço. Não havia sinais de resistência. Seus olhos, embora fundos, mantinham uma expressão firme. Não chorava, não gritava, não implorava. Caminhava como quem já sabia que sua história não terminaria ali. Foi amarrada ao poste com cordas grossas. Os padres realizaram orações em latim, pedindo a purificação da vila e a expulsão das forças malignas. Um dos soldados acendeu a fogueira com uma tocha embebida em óleo. As chamas subiram lentamente, lambendo a madeira e se aproximando do corpo da mulher. Não houve gritos, apenas o estalar das chamas, o cheiro de carne e cabelo queimado e o murmúrio das rezas. Alguns moradores viraram o rosto. Outros fecharam os olhos. Poucos encararam a cena até o fim. Quando o fogo consumiu o último pedaço de tecido, os sinos voltaram a tocar, desta vez em tom de alívio. O corpo de Mima foi reduzido a cinzas. Não houve enterro nem cerimônia. As cinzas foram recolhidas por soldados e jogadas em um terreno afastado, onde hoje se ergue parte do centro histórico da cidade. Nenhuma cruz foi colocada, nenhum nome foi registrado. Oficialmente, Mima Renard deixou de existir, mas o silêncio que se seguiu à execução foi mais eloquente do que qualquer grito. Durante semanas, os moradores evitavam falar sobre o assunto. A casa onde Mima vivia foi abandonada. As mulheres que antes a procuravam voltaram a usar rezas e benzimentos, mas sempre em segredo. Os homens que a acusaram passaram a evitar o largo da igreja. A execução não trouxe paz, trouxe sombra. A vila
Antes unida pela fé, agora era dividida pelo medo. A imagem de Mima, amarrada e consumida pelo fogo, passou a habitar os sonhos de muitos. Crianças relatavam vultos, mulheres diziam ouvir vozes, homens evitavam caminhar sozinhos à noite. A memória de Mima Renard não foi apagada, foi transformada em mito. Durante décadas, qualquer mulher que ousasse desafiar os padrões era chamada de Mima. O nome virou sinônimo de perigo, de liberdade, de resistência. E aos poucos, a história da bruxa de São Paulo passou a ser contada em sussurros, em cantos, em rezas. Nos próximos capítulos, exploraremos o legado de Mima Renard, como sua história atravessou gerações, influenciou práticas espirituais e se tornou símbolo de luta contra a opressão feminina no Brasil colonial. Parte 5. O legado de Mima Renard. A morte de Mima Renard não apagou sua presença. Pelo contrário, sua ausência tornou-se ainda mais poderosa. A mulher que foi queimada como bruxa passou a habitar o imaginário popular como símbolo de resistência, mistério e injustiça. O nome Mima deixou de ser apenas um nome próprio. Tornou-se um arquétipo. Durante décadas, moradores da antiga vila de São Paulo de Piratininga contavam histórias sobre a mulher que falava com as plantas, que curava com os olhos e que desafiava os padres. Crianças eram advertidas a não andar sozinhas perto da mata, onde a alma da bruxa ainda sussurra. Mulheres que mostravam autonomia ou sabedoria eram chamadas de mimas, ora com respeito, ora com medo. A casa onde Mima vivia foi abandonada por anos. Alguns diziam que nela se ouviam passos à noite. Outros afirmavam que as ervas voltavam a crescer no quintal, mesmo sem ninguém para cultivá-las. A memória da mulher misturava-se com a paisagem, com os cheiros, com os sons da vila. Com o passar do tempo, a história de Mima Renard foi sendo recontada por diferentes vozes. Benzedeiras do interior diziam que ela era uma filha da lua. Parteiras afirmavam que seus conhecimentos foram passados por sonhos. Em terreiros e rodas de rezas, seu nome era mencionado como exemplo de força feminina diante da opressão. No século XIX, estudiosos começaram a investigar os registros coloniais e encontraram menções ao julgamento de Mima. Poucos documentos sobreviveram, mas os relatos orais continuavam vivos. A figura da bruxa francesa que desafiou a ordem religiosa passou a ser estudada como caso emblemático da repressão às mulheres no Brasil colonial. No século XX, artistas e escritores resgataram sua história. Poemas, peças de teatro e contos foram inspirados em sua trajetória. Em São Paulo, grupos feministas passaram a usar seu nome como símbolo de resistência. Somos todas Mima tornou-se uma frase de impacto em manifestações que denunciavam a violência contra mulheres. Hoje, Mima Renard é lembrada como uma mulher que ousou viver fora dos padrões. Seu legado não está nos documentos oficiais, mas na memória coletiva, nas histórias contadas em voz baixa, nos rituais que ainda usam as mesmas ervas que ela cultivava. Sua história nos convida a refletir sobre o poder da narrativa, sobre os perigos da intolerância e sobre a força das mulheres que, mesmo diante do fogo, não se curvam.